Fala galera, Capitão Fran aqui, Luiz Navarro, Ivo Hines, nós três juntos hoje vamos fazer um review do último episódio da primeira temporada de Lower Decks. Muito bem, Fernando, muito bem, Ivo. Chegamos ao último episódio da primeira temporada de Lower Decks. E o que nós vamos fazer? O de sempre. Discutir o episódio sem spoiler. E aí, por sua conta e risco, nós colocamos o alerta de spoiler e vamos jogar o esquema para vocês. Avisado, hein? Depois não reclame. Então, vamos começar com o Fernando. Fernando, observações gerais. O que você achou do episódio em termos gerais? Assim, eu acho o episódio legal, eu tenho curtido muito mais o caminho que a série tem tomado nos últimos 5 episódios. Gostei mais dos 2 últimos do que desse, até aí não quer dizer que é um episódio ruim. Gostei bastante das referências, né? Mas quando a gente chegar na parte com spoilers a gente elabora, tá? Mas esse episódio me convenceu de que essa série não é para público novo porcaria nenhuma. Muita referência, né? Precisa saber bastante coisa para poder entender. Se você não tiver assistido pelo menos a nova geração e a série clássica, você não vai entender nada. Ou pelo menos perde as referências e tudo bem, né? Mas aí a história não faz sentido. Você perde todas as piadas, né? Bem, sua impressão, Ivo? Adorei o episódio e uma dica para quem gosta do lado técnico da engenharia, esse episódio ele é recheado disso. Agora, é o que o Fernando falou, se você for ver esse episódio com alguém que não é tracker ou que conhece pouco da série, você vai rir e o cara vai ficar olhando, né? Não vai entender a piada. Tá rindo, né? Do quê? Né? Não, tem piadas que, vamos falar assim, Luiz, há 30 anos que a gente conta piadinha de Star Trek dentro de Star Trek e a gente tá vendo aquelas piadas que a gente sempre falou ali nos episódios. Eu tô adorando o Lower Decks. E se alguém falar pra mim, cara, eu não vejo nada de ruim. Até o formato de ser desenho, eu acho que é perfeito. Como falou o Fernando um dia pra mim, cara, é o Rick e Morty de Star Trek, cara. É totalmente, todas as piadas. Eu recomendo muito. Se você não viu, comece a ver, cara. Você vai rir muito. Não tente levar a sério, não é pra levar a sério, é piada. Bem, eu concordo, o episódio foi bom, eu gostei muito da piada inicial, eu achei o máximo, eu falei, putz, yes, sabe aquela que foi ótima, eu né? ri muito na piada inicial. A inicial. piada inicial foi a melhor, acho que de todos os 10 episódios. Vocês sabem por que eu gostei muito da piada inicial? Porque essa piada inicial tava no trailer, e no trailer parecia que o Boiler tava jogando na cara dela. Certo? Então eu tava falando, o Boiler vai dar uma de otário. Só que não foi totalmente sem querer. E eles conseguiram fazer de uma maneira cômica e eu gostei muito. Não, ficou legal. O único senão, de novo, é o final do episódio batendo nas regras da Frota Estelar. É de novo o senão. Porque se é para uma pessoa nova, se é uma pessoa que está sendo introduzida no universo, você falar mal da própria Frota Estelar, eu acho ruim, entendeu? Tirando isso, tá? E você fala, não, encara como desenho, pouco se dane. Ok, mesmo assim o episódio foi lindo, né? Luiz, é a sátira, é uma crítica de uma forma irônica, né? Então a gente vê em política, né? Os chargistas fazem uma série de críticas e sátiras. E vamos lá, é difícil. A frota tem regras muito rígidas, é o que a Mariner toda hora fala. Pô, tem regra rígida aí. Vou dar um exemplo, quando a gente vê ainda aparece índio não contatado, e aí, vai deixar os caras morrer, vamos tentar salvá-los, tem madeireiro na região. São decisões dificílimas de se tomar. Aí você imagina então, você pensando em civilizações, vamos extrapolar porque a frota fala, um planeta, e ela tira sarro disso, aí tá bom, eu vou deixar todo mundo morrer porque a gente tem que seguir a primeira diretriz. Ela põe o dedo na ferida daquilo que a gente, é que eu falo de novo, como fã só lá, vê aí, tem limites que você fala, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E ela acho que assim, é a hora que usam a piada, a ironia para fazer a crítica. Quer dizer, então a crítica à primeira diretriz que vocês já viram, você acha bem pertinente? Porque é muito difícil mesmo. Eu sou muito a favor da ideia da primeira diretriz de não interferência. É um absurdo, por exemplo, no mundo real a gente querer ir na cultura dos outros e ditar regras. Também acho. Mas assim, a série clássica sabia fazer isso de uma maneira muito inteligente, porque tinha a primeira diretriz, a gente via a primeira diretriz, mas o Kirk, vocês lembram aquela que ele fala, não, pra mim essa aqui não entra por causa que a primeira diretriz é pra uma sociedade em desenvolvimento e essa sociedade está parada? Ele interpretava livremente. Peguei de um quadrinho que eu li o Spock falando isso para ele. Ele interpretava livremente a primeira diretriz. Então eles sabiam trabalhar, sabe?
Fernando, você é advogado. É exatamente o que faz o judiciário. Você tem a lei e você tem o que vocês chamam de atenuantes, etc. Você tem algumas coisas que o próprio poder judiciário está aí para interpretar algumas leis. Você não vai seguir muita coisa ipsis literis. E eu vou falar assim, tem aquele episódio, do primeiro episódio da terceira temporada da Nova Geração, ou segundo episódio, Answer of Command, que eles precisam lidar com uma civilização que não quer falar com eles por causa de um tratado. E o Picard fala, um tratado ou uma lei é feita para as pessoas se relacionarem, se entenderem sem atrito. As regras não podem ser mordaças que prendem as pessoas de evoluir. E se você simplesmente só lê a regra e não aceita a crítica, não aceita a discussão, ou pior ainda, quando tem discussão você manda apagar a discussão porque acha que porque você tem medo da discussão, isso não é o espírito da lei. A lei é criada para a gente aprender a conviver, mas toda lei tem que estar aberta à discussão, senão isso vira ditadura. Não tem sentido, tem razão. Nós somos seres humanos, nós somos seres inteligentes, temos outras percepções, não é um programinha de computador, não é algo na conta que fala, mais 5 está aprovado, abaixo de 5 está reprovado. Agora, exato. O lado bom é que essa série, querendo ou não, na minha opinião, pegou o jeito, pegou o caminho, tanto é que está nos fazendo discutir um assunto que realmente tem pelo que ser discutido, que é a primeira diretriz, não interferência, tá? Para quem está pegando agora. E eu vou mais longe. Cada episódio dos últimos 4, 5, eu assisti 2 vezes, às vezes 3 vezes. E não foi enfadonho, não foi chato, foi bem legal porque você vai pegando um monte de referências, tá? Então, quer dizer, quando você tem uma série que você fala, puxa, eu vou assistir de novo, por exemplo, quando acabar agora, acabou os 10 episódios, eu tenho o maior prazer em assistir tudo de novo e rever a minha forma, né, de como eu tô vendo aqueles episódios hoje após terminar a primeira temporada. Quer dizer, dá para assistir, vale a pena assistir e você vai pegar novas referências. Quer dizer, é uma série que vale a pena. Eu concordo que essa série é bem reassistível, principalmente sabendo que os personagens vão crescer e vão evoluir. Por exemplo, eu não consigo assistir Picard sabendo onde vai dar. Eu não consigo. Eu ainda não consegui assistir nem Picard novamente, nem Discovery. Eu acho o seguinte, o Lower Decks também retorna aquela ideia do episódio único, não tem o arco inteiro. Então, realmente, o problema é que quando você tem um arco, ou seja, Picard para mim é um longa-metragem bem alongado. Grande. E assim, tem filme que você vai rever e você sabe onde vai chegar, você tem que esperar um tempo para rever. Lower Decks não, cada episódio, embora existe um arco mais tênue, que é a relação entre eles, a relação da Mariner, que nesse episódio a gente sabe aonde fecha, mas cada episódio você tem as referências, os easter eggs, um monte de coisa, independentes. Não, valeu a pena. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Eu acho que agora vamos para a parte do spoiler. Então, por sua conta e risco, spoilers. Muito bem, voltamos para a parte de spoilers junto com o nosso porquinho, o Pig Tars. Tá legal? Esse é o Klein? Não é o Klein. Mas não deveria ter o cabelo espetado? Para quem não sabe, Pig Tars, tá? É uma empresa que vende produtos relacionados, produtos musicais, tá? Tanto equipamentos musicais quanto amplificadores e tal. Próxima vez que ele estiver aqui, eu vou trazer uma peruquinha para colocar espetadinho aqui. O Klein, ele tá te sacaneando. Então, tá aqui, Marcos Klein é um dos proprietários da Pig Tars e muito obrigado, né, a Pig Tars por estar sempre apoiando a gente aqui, tá? E agora vamos para spoilers. Primeira piada de episódio 10. Eu adorei. Você gostou deles terem falado da hora rubra? Eu gostei da hora rubra. O que eu gostei mais foi o Boimler se dar bem, porque ele gravou toda a conversa com a Mariner, né? E ele divulgou para todo mundo que ela é filha de almirante e da capitã, pô. Espalhou para todo mundo, foi lindo aqui. Sem querer, né? E o legal é que foi sem querer, porque tava falando ele com se ele, deu todo bem, mundo cara. Ele se deu bem em aquele cima negócio, dela. né? Você esqueceu que você estava em público. Você esqueceu que o teu celular estava ligado. Exatamente. Né? Você pode fazer o que você quiser. Se a filha da capitão com o almirante. Acabou pra nave inteira. Foi um começo fantástico, né? E aí muda a relação
satisfação de todos os tripulantes com ela, né? E é um chute na meritocracia que é tão falado, é tão caro a Star Trek, né? Que todo mundo começou a puxar o saco dela. Você vê a crítica que eles fazem, que eu falo, eles fazem crítica toda hora a Star Trek como um todo, né? Quer dizer, então tem puxação de saco, sim, gente. O ser humano está evoluindo, graças a Deus, mas em 200, 300 anos a gente não vai evoluir tanto. Acordem, né? Tá na cara que pena, né? Que pena. E você, gente, qualquer um passou pela situação de o filho do chefe estar do lado, enchendo o saco e você, que fofinho. Vocês não trabalham em empresa familiar? Já trabalhou em empresa familiar? A sua empresa é familiar, gente? Isso é super comum. Ou então você tá numa reunião e tipo, o namorado ou a namorada da pessoa que você está debatendo tá lá escutando, se mete e você fica quieto. Porque você quer chegar e falar, então, é com essa pessoa que eu tô falando, não com você, só que você não pode fazer isso. Muito bem. Ao mesmo tempo a gente vê outra nave estilo Cerritos, né? Que eu achei bonitinha a piada, né? Nave novinha, os caras usando meia para não sujar, plastiquinho em cima. Pra mim, a mais coisa foi do plastiquinho, né? O plastiquinho. Sabe o que me lembrou? Você não cara tira. que compra o carro zero e não tira o adesivo, não tira o plástico do banco. Vocês não fazem isso, não? Aí eu arranco. Você arranca tudo? Eu deixo. Aquilo é prova do tipo. É a primeira vez que você fez e rifou até a alma para comprar. É assim que eu vejo, tá? Eu não gosto que suja, eu deixo o plastiquinho. Eu chego na casa, tipo, minha avó comprou uma TV nova, os plásticos estão tudo na TV, eu começo a arrancar tudo. Passo um pano, pô. Poxa, vocês são desprendidos, viu? Eu deixo o plastiquinho no rádio, eu acho bacana. Eu achei. Aquilo faz o touchscreen ficar uma porcaria. Mas eu achei o máximo. Você comprou pra usar, aquilo lá. Não, aquilo foi uma piada. E detalhe, a gente tá falando de coisa que a gente tira sarro aqui no Brasil, né? E no Brasil, por exemplo, para carro, é muito mais caro para nós comprar um carro zero que para o americano médio. Quer dizer, e a gente dá um valor enorme para isso. E você vê que eles tiram sarro do mesmo jeito. Ou seja, lá também tem o cara que, né, com o carro ali fica aquele hiper cuidado. Eles tiram sarro do mesmo jeito que a gente. Só faltou a piadinha do cheiro do carro novo. Você sabe quem falou do cheiro do carro novo há muito tempo para mim? Foi o Richard Arnold. Ele entrou no Brasil, cheirou o carro e falou assim, no mundo inteiro o cheiro de carro novo é o mesmo. Eu falei, vindo dele, né? Lá fora existe spray, tá? Você compra lá nos Walmart, você compra. Não, mas porque eles são inteligentes, eles vendem qualquer coisa. Mas, assim, outra piada que eu também, assim, gostei, a hora que eu vi, né, os vilões, na hora eu falei, aí a nova geração entrando pesado, mas quando veio isso eu comecei a imaginar, será que o Riker vai aparecer? Porque esse episódio, o Riker é importante. Eles falaram antes de responder o negócio, eles falaram no negócio de responder de socorro que a Titã estava na área, e não é a primeira vez que eles mencionam a Titã em outros episódios. Eles estavam dando a dica do... Mas eu não peguei, eu não imaginei que o Riker ia aparecer. Bom, primeira coisa que eu amei, a Titã eu falo que é meio que uma evolução da Reliant, que vocês vêem no segundo filme, porque ela é uma nave extremamente armada, é uma nave para briga. Você vê que o banco de torpedos dela superior é coisa assim, ela já entra para brigar mesmo. Adorei. Outra coisa, na nave lá dos caras, você vê que são pedaços de outras naves. Muito você legal. vê no display ali e o pedaço e o símbolo, Romulano, Cardácio, etc. Então aquilo, eu falo, eu olho pro meu lado. A nave inimiga é linda, né? Quer dizer, a nave é feia porque é uma sucata montada com outras naves. É um patchwork, mas bonito, achei a ideia muito legal, muito legal. Não só isso, toda aquela cena de batalha espacial, vamos falar a verdade, que legal, o Riker chegou, fez a paz no final de Picard, não era aquilo que vocês queriam ter visto? Sim, a música ajudou demais, né? A música, você percebe que a série tem valor, cara, essa série tem valor, Lower Decks tá bacana, você tem muito detalhe. Eu tô adorando. Muito detalhe. Eu comecei a ver aquele negócio, vou ser sincero, o primeiro episódio, vamos ver, deixa eu tentar ver sem pré-condição. Eu tava preocupado. Primeiro. O segundo. Aí chega lá pelo terceiro. Porra, tô conseguindo rir, né? Eu estou rindo disso. Agora eu tô adorando. Eu tô assim. Eu quero saber quando vai começar a segunda temporada. Pra mim a série tomou um belo jeito do quinto episódio em diante. Ficou, tá legal. Pegou ritmo. Exatamente. A gente já sabe que assim, vai começar com uma piada. Em relações, aí a gente acaba tendo que ver duas vezes, que a primeira, pelo menos eu faço assim, eu quero ver a história como um todo, aí na segunda, eu faço isso eu quero ficar vendo os detalhes,
detalhes ali, os easter eggs. Vamos falar do design da Titan. Vamos falar da Titan, né? Da nave do Riker que apareceu. Esse design aparece em algum outro lugar? Então, eu não sou de jogar Star Trek Online, a gente tem, né, o Ricardo lá da Seção 31 e o Alferes Torres que escrevem pra gente sobre Star Trek Online, mas pelo que eu procurei, parece que é um design, se não mesmo, é muito parecido. Quer dizer, é muito parecido com a nave usada no Star Trek Online, no jogo online. É, com a nave do Riker. Tá linda aquela nave é parruda, É o né? que eu falei, é a nave para briga, aquele banco de torpedos acima, me lembra até o caso que eu falo, eu faço uma analogia com o design da Reliant. Aliás, o que a gente falava lá atrás, no século passado, era que o Kanan sabia pensar em 3 dimensões, né, que foi onde o Kirk ganhou dele. Por quê? Porque a Reliant era muito mais preparada para um combate, ela era muito mais armada do que a própria Enterprise. Então a mesma coisa, o padrão deles, ou seja, uma nave para combate, não é uma nave só exploratória como a classe Galaxy. Agora, mudando, quando a Cerritos é atacada e quase destruída, a Mariner começa a chutar em tudo quanto é compartimento de carguinha e começa a sair um monte de equipamento, um monte de armas, né? Eu, honestamente, reparei no florete do Sulu, né? Falei, puxa, que legal, saiu o florete do Sulu. Mas, a gente assistiu junto, teve um nerd, né, de Jornada nas Estrelas, um cara chamado Fernando Afonso, que ele viu um treco que, olha, eu teria que assistir pelo menos umas 5 vezes para perceber aquilo. Não, eu teria que ficar procurando no Google e colocar Helmet, Star Trek. Resumindo, você matou na primeira visualização, cara. O que é aquilo que você enxergou? Então, o que acontece é que cai o capacete que foi vendido como brinquedo, porque os primeiros brinquedos de Star Trek era tipo soldadinho de chumbo, que eles colocaram Star Trek e mandaram, sabe? Joga, né? Então eles escreveram Star Trek num capacete, falaram que era o capacete do Spock, num capacete de polícia. E esse capacete caiu do compartimento, então eles canonizaram um brinquedo dos anos 60. Agora, por que eu lembro disso? Primeiro, eu sou colecionador de brinquedos. Eu entendo, mas caiu um capacete no meio de um florete do Sulu, cara! O Sidney, sabe o Sidney que faz as exposições na frente? Ele tem. Eu já tive ele na minha mão. Bota a imagem aqui, ó. Bota a imagem do capacete. Pra quem não viu, dá um círculo nele. Tá? Cara, lindo. Gente, então, o Sidney tem, eu peguei ele na minha mão, veio na hora na cabeça. Agora, vamos lá. A Mariner teve uma participação muito legal, heróica, tá? Mas quem salvou o episódio foi o Rutherford, né? O Rutherford salvou o episódio. A saída do Rutherford de jogar um vírus na nave inimiga foi genial, não foi? A saída não foi dele, foi do Bad, né? Peraí, quem é Bad? Bad, em alguns episódios anteriores, era o personagem do Holodeck, que parecia o clipinho do Word, certo? Que ele tenta matar todo mundo. Aí fala, não, foi um erro do Holodeck, ele é fofinho. Na verdade, o Bad não foi uma programação que o Rutherford fez e depois ele alterou? Ele fez pra impressionar a Tandy. Sim, eu lembro do episódio, mas aí você acha que deu caca na programação dele? O personagem é, nas palavras dele, moralmente corrupto, que foi o que eles falaram. Vamos resumir. O Bad é o lore. É o lore. Né? E a maneira que ele age nesse 10º episódio é isso mesmo, porque ele é sádico, ele é traiçoeiro, como você fala assim. Eu achei sensacional. E ele dando as tiradinhas, então é uma coisa que eu acho legal. Eu vejo isso quando eu estou lendo um livro. Ele foi bem mau caráter. Sim, você está lendo um livro ou vendo um filme, você tem que prestar atenção na evolução do personagem, porque ele apareceu como um cara legal, até bobinho, tudo. Ele é um grande FDP. Entendeu? Ele é muito pior que o Moriarty, por exemplo, que era um personagem meio do mal. Sim, mas ele só queria igualdade, o Moriarty. Exato. O Bad não, o Bad parece ser bobinho, mas cara, ele moralmente corrupto, malvado, assassino, esse é o personagem. Ele é um psicopata. Ele é um programa psicopata. Então assim, vocês veem em outras coisas que conforme a evolução, olha o que o Bad virou, e ele é um personagem como o Moriarty, pode aparecer de novo, né? Como um alto. Imagina se ele se aliar na 2ª temporada com o Lore. Ó, você ouviu primeiro aqui, hein? Se ele se associar ao Lore, fica perfeito. Ou ele vai querer matar o Lore para ser o único FDP da federação, né? Mas é engraçado, não. O personagem foi criado com uma boa intenção e virou um assassino.
assassino, um psicopata. Será que foi criado ou o cara já tinha no roteiro? não. E um monte de trouxa entrou nessa aí, que era legalzinho e não era. Eu acho que eles planejavam sim, porque eles filmam tudo junto, né? Então sim, eles se já tinham aquele personagem porque eles sabiam que eles iam usar ele como um assassino. Compraram errado a ideia. Porque eu falo, em roteiro isso é comum, em livro, em filme, né? Em filmes de mistério, você não sabe quem foi o assassino, por exemplo. Agora, falando nisso, o chefe de segurança morre. Eu fiquei chateado. Ele tem uma atitude heróica, né? Ele salva o Rutherford. Ele sempre foi heróico, um bajorano top, né? Casca grossa. Pô, eu fiquei chateado, pô. Aquilo que a gente falava em Star Trek, só morre o camisa vermelha dessa vez, não morreu, né? E morreu um personagem que estava em todos os episódios, não um personagem secundário, mas estava em todos. Isso segue Alex Kurtzman. O nosso amigo Alex Kurtzman ele gosta de matar alguém, né? Sempre, toda temporada morre alguém. Se o George R.R. Martin ia ser pior, teria morrido uns 4. Tinha morrido sadicamente, ele morreu heroicamente, ele morreu bonito. Eu achei que a Mariner ia ser promovida para chefe de segurança. Eu também eu achei que a evolução daquele diálogo lá, né? Eu falei, pronto, vai ficar ela de chefe de segurança. Resumindo, mas é bom que não ficou. Ela fez as pazes com a mãe, vai trabalhar na mesma nave. E o Boiler vai embora para Titã. Que é como você disse, né? Talvez ele volte, porque fica muito estranho sem o Boiler. Né? Sabe o que eu achei interessante? Que é uma coisa que eu meti muito pau, falando, olha, eles já erraram visualmente porque esses uniformes estão errados. Só que aí quando chega o Riker, o Riker está usando esse uniforme, quer dizer que esse uniforme não saiu de linha. Só é um outro uniforme. Agora, eu ainda não entendi porque se aquele uniforme é do pessoal do segundo contato e esse uniforme é do pessoal do primeiro escalão, deve ter alguma lógica que eu vou ter que entender melhor. Mas quer dizer que então eles deram um jeito de falar, os dois uniformes coabitam a mesma época. Bem, para quase encerrar, tá? Bem, para quase encerrar, nós vamos dar as considerações finais. E você, por favor, chegou até aqui, dá o teu like, gasta um segundinho aí, aperta o teu like, faz uma diferença brutal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, toca lá o sininho para ser avisado das nossas notificações, senão some no meio das suas inscrições de outros canais, tá bom? E considerações finais aqui, vamos chegando quase no finalzinho. Ivo. Adorei Lower Decks, adorei esse último episódio, achei que a série amadureceu, ou seja, aquele negócio, primeira temporada, tem que apresentar o personagem, construir o personagem, construir a trama, agora pegou ritmo. Segunda temporada, imagina se a gente tiver um pouco, 30% do episódio mostrando o Boimler na Titã, vai ser maravilhoso. E mostrando a Cerritos seguindo adiante, de repente com um novo chefe de segurança, vai saber o que eles podem trazer. Eu entendo, vou deixar você falar pro final. Eu entendo, mas fica caro, não fica ele na Titã? Imagina, você vai contratar de novo o Jonathan Frakes, a Marina Sirtis para dublagem. Eu não sei a quantas. Eu acho o máximo, como fã, eu gostaria mesmo. Eu não sei a quantas anda. De repente eles topam, eles fecharam um contrato. E outra, lembre-se, eles têm que aparecer. O Jonathan Frakes entrou forte para a área de direção, de produção, mas dublar um pouquinho, não custa, né? Não. E outra, é uma maneira dele estar em evidência. Só fazendo uma analogia. Eu não curto, mas a minha esposa que curte muito e falou, olha, esse pessoal que fica na dança dos famosos, eles pedem, pelo amor de Deus, para aparecer, porque se o cara não está em novela, se o cara não está em nada, é a maneira do cara aparecer para o telespectador. Eles vivem de imagem. Não, eu concordo. Eu nunca consegui assistir Dança dos Famosos. Eu não sei dançar. Também não. Tá? Mas, de novo, eu concordo com você, a série evoluiu muito. Se você ainda não assistiu Lower Decks, vale a pena, tá bom? Tirando, é o que você falou, encarando as discussões contra as regras da Frota Estelar como críticas, ok, tá? Dá para encarar bem e vai evoluindo, né? Como o bullying, né? Que a Mariner faz em cima do Boiler diminuiu muito, graças a Deus, e o Boiler conseguiu ganhar em alguns episódios, equilibrando a relação. Eu achei que ficou bem legal, eu acho que valeu a pena. E quem fez teve consciência, né? Acertaram a mão. Trabalhar em equipe é isso, a pessoa pensa diferente. E vocês estão numa equipe e você tem que se entender, gente. Isso está muito em voga hoje em dia, né? O entender o outro, o chegar em pontos comuns. Olhar muito do lado da outra pessoa. A empatia. Muito bem. E encerrando, Fernandão, tua opinião e a sua
sua expectativa para a segunda temporada de Lower Decks? Minha expectativa é boa, espero que eles continuem dessa maneira, principalmente porque, como eu já falei no último episódio, se você vê as notas do MDB, os primeiros episódios têm uma nota muito baixa, média mesmo, a 6, coisa assim, e os últimos episódios têm uma nota tipo 8, 9. Então, se eles pegarem e analisarem e falar, olha, isso dá certo, diminuir o bullying, focar em personagens se dando bem, trabalhando em equipe, funciona. Gostei do episódio, adorei a Titã, adorei ver a Marina. Eu já falei antes, a Marina é a personagem feminina que mais apareceu em Jornada das Estrelas, a atriz, então, e ela está continuando pessoal, a manter o recorde. Dia 12 de junho de 2021, Marina Sirtis no Brasil, quer dizer, nós vamos completar o quê? Teremos um personagem de Lower Decks, teremos um personagem de Star Trek Picard, teremos alguém de nova geração. E Voyager. Completamos o pacote, tem alguém de todas as séries aqui aparecendo no Brasil. É isso aí, ainda tá longe, tá, gente? Não se preocupe, ainda tá bem longe, tá? A convenção. 12 de junho, teoricamente, já tudo estará resolvido, se Deus quiser. Te ouça, tá? Mas de qualquer maneira, vamos ter ela aí. Então, mais coisa pra falar, perguntar como é que foi o convite pra ir pra Lower Decks, muito legal. Gostei. Assim, se eu pudesse fazer uma crítica, eu não gostei da insinuação sexual, tá? Tudo bem? Que eles fizeram 2 vezes. E eu não tenho filho, mas eu acho que eu ficaria meio sem graça de explicar aquele negócio do abraço da médica. Que ela foi um pouco fazer. pesado. Imagina o filho perguntar o que é coito, pai. O que é coito? Isso deve ser pior ainda. Né? Coito é quando você pega o 8, né? Exatamente. Teve o abraço de coito e estar sempre rígido, né? É complicado. Porque é aquilo que eu falei, gente, desculpa, essa série não é pra atrair público jovem, nada. Essa série é pra atrair nós, os velhos que entendemos todas as referências e temos maturidade para entender as piadas. De novo, eu não ligo das piadas terem cunho sexual. Só que você tem que chegar e falar, isso aqui não é série infanto-juvenil, coisíssima nenhuma, é uma série adulta. Você está querendo dizer que teria que ser para um Adult Swing da vida mesmo? Adult Swing, passar lá junto com o Rick and Morty e outras coisas. Eu adoro esse humor, adoro o humor Family Guy do Seth MacFarlane. Eu rio e eu gosto dele. Só não vem me vender, você não está entendendo Lower Decks. Lower Decks é para atrair um público jovem. Não é. Eles, se você pega um cara que nunca viu Star Trek e assistiu esse episódio, ele não vai entender nada do que tem muita referência. Se ele vê você rindo, eu falo, puta, eu vou ter que ver 80 episódios para entender, mais ou menos. Mais ou menos. Mas é isso que todo mundo reclama de Star Trek. Todo mundo que está chegando no universo Star Trek reclama, então quer dizer que eu tenho que assistir 6 séries para entender? Tem. Pior, porque esse é um problema, né? Grave. Você está com a barreira de entrada, né? Exatamente. É barreira de entrada no universo. Quer dizer, entre por onde quiser, funciona. Entendeu? Funciona, a questão é que muita gente fica falando, nossa, são 800 coisas passadas na TV, 800 episódios, entre aspas. Só que eu vejo até no grupo da academia, por exemplo, grande abraço Israel e toda a turma, entram uns caras novos e começam a falar, nossa, eu estou vendo a série clássica, estou amando, estou vendo nova geração, estou amando. Então é o seguinte, se você tem curiosidade suficiente para ir atrás, você descobre muita coisa, você vai ter milhares de horas aí para... A gente faz lista, eu fiz o guia dos iniciantes que tá aqui no canal, gente. No canal, exatamente para você assistir 10 episódios de cada temporada, não precisa fazer isso para você conseguir curtir. E eu vou continuar o guia dos iniciantes. Faça uma guia dos não iniciantes, dos caras veteranos. Eu vou fazer. O Roosevelt me deu essa ideia para eu fazer para Discovery, para Picard, para Lower Decks. Muito bem, então acho que ficamos por aqui. Muito obrigado por ter nos assistido até agora. Obrigado, Ivo Reis, obrigado, Fernando Afonso, e eu que vos falo, Luiz Até mais, Navarro. pessoal. Tchau. Eu ia falar o bullying. Eu ia falar boiler, virou bullying. Boiler virou bullying. É comum. Então lá.